Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse encontro, joga na tela, eu vou analisar aqui com vocês o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 954. Estou de volta com vocês. O Supremo Tribunal Federal semanalmente divulga um informativo de jurisprudência contendo um resumo dos julgamentos ocorridos no tribunal na semana anterior. E o conhecimento desses informativos é muito importante para se manter atualizado com a jurisprudência constitucional, e para quem está se preparando para concursos públicos é imprescindível, porque as provas cobram e cobram muito o conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí, de modo a facilitar a compreensão dos julgamentos do Supremo, eu desenvolvo esse projeto de comentar detalhadamente cada informativo. Se você não conhecia o projeto e está chegando agora, seja bem-vindo, espero que goste, e saiba que, para além dessa aula, eu tenho aí aulas anteriores comentando cada um dos informativos de 2019 e também uma retrospectiva dos mais importantes julgamentos de 2018 e outra retrospectiva dos mais importantes julgamentos de 2017, tudo à sua inteira disposição. Para você assistir essas aulas anteriores, você vai fazer o seguinte: você vai no meu site pessoal, vai aparecer aqui na tela, que é o meu nome, é o www.rafaelbarreto.com.br. Lá no site, no menu, vai ter assim, informativos do STF. Clica lá que você vai encontrar informativos de 2019, retrospectiva 2018 e retrospectiva de 2017. Vamos na tela, informativo 954, e a gente inicia com a continuidade do julgamento da questão acerca do direito do delatado fará por último no âmbito do processo penal. Estou de volta com vocês. Eu comentei esse julgamento na aula anterior, no informativo anterior, estava em andamento. O Supremo Tribunal Federal fechou aqui a questão de mérito, mas ainda está debatendo aí alguns aspectos sobre a partir de que momento ele vai aplicar esse entendimento, se ele vai valer para todos os casos que antecederam a esse julgamento, se ele vai valer a partir de agora. Então, tem algumas questões que ainda estão em andamento, vamos jogar na tela. É por isso que tem aqui, em continuidade de julgamento, e quando a gente chega aqui no final, o julgamento foi suspenso para a fixação da tese. Estou de volta, mas a questão de fundo já está resolvida. E qual é a questão de fundo, gente? No âmbito desse habeas corpus, o Supremo discutia se, no caso de corréus, em que um delata o outro, o delatado tem direito de falar por último no âmbito das alegações finais. A discussão as alegações finais, eu devo ter um prazo comum para todos os réus, ou, na hipótese de haver uma delação, o delatado tem o direito de falar por último. Primeiro fala o réu delator e, por último, fala o réu delatado. E o tribunal, por maioria, entendeu que é direito do réu delatado falar por último no âmbito das alegações finais. Vamos jogar no informativo e vamos aqui analisar. O plenário, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus para anular a decisão do juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeira acusação, depois o delator e, por fim, o delatado. O paciente foi citado nas declarações prestadas por corréu que celebrou um acordo de delação premiada. Apontava a defesa que, em sede de interrogatório, o juízo de primeiro grau assegurou que os acusados colaboradores fossem inquiridos em momento anterior aos corréus delatados, só que, encerrada a instrução processual, o juízo conferia um prazo comum a todos os acusados para fins de apresentação de alegações finais, não fazendo distinção entre colaboradores e não colaboradores. O tribunal entendeu que o reconhecimento do direito à última palavra atribuída ao réu
significa a consagração da garantia constitucional do devido processo legal no âmbito do processo penal instaurado sob ordem constitucional de perfil democrático. Essa prerrogativa consiste em assegurar ao réu, notadamente ao réu delatado por seu litisconsorte passivo, a possibilidade de pronunciar-se por último, após o órgão de acusação estatal e depois do agente colaborador, quando este intervier como corréu no processo penal condenatório, em ordem a permitir ao delatado o direito de refutar, contestar, impugnar, contra-argumentar todas as alegações incriminadoras contra ele deduzidas, para que, desse modo, sejam efetivamente respeitados em favor do acusado o direito ao contraditório e ampla defesa que lhe são garantidos pela própria Constituição. Estou de volta na tela. Antes de eu prosseguir no informativo, eu quero que você compreenda aqui uma ideia que a gente extrai dessa passagem, que pode eventualmente aparecer como uma questão de prova. Preste atenção. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a ampla defesa no processo penal abrange o direito do réu, que é delatado, do corréu delatado, falar por último no âmbito das alegações finais. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ampla defesa compreende o direito a prazos distintos para alegações finais, quando você tem corréus e um delata o outro. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ampla defesa garante o direito do corréu delatado apresentar alegações finais após a acusação e após o corréu delator. Repare que esse entendimento do Supremo pode aparecer na prova com todas essas variações. Vamos voltar na tela. A denegação ao réu delatado da possibilidade de apresentar as suas alegações finais após o prazo concedido ao agente colaborador equivale à supressão do seu direito de defesa, porque transgride aquilo que lhe é essencial à plenitude de sua prática e configura na espécie hipótese caracterizadora do prejuízo efetivo e real para o acusado em questão. Estou de volta, preste atenção. Estabelecer para o réu delatado a apresentação das alegações finais em prazo comum com o réu delator implica prejuízo efetivo e real ao exercício do direito de defesa. Percebam como o julgamento pode ser explorado com diversas variáveis na prova. O Supremo entendeu que há um prejuízo aí presumido. Presume-se o prejuízo do réu delatado, que não tem prazo para alegações finais após as alegações do réu delator. Volta na tela. Considerou que constitui verdadeiro obstáculo judicial ao exercício do contraditório e da ampla defesa a concessão de prazo comum a todos os litisconsortes penais passivos, os quais figurem simultaneamente numa mesma relação processual, agentes colaboradores e corréus. Reparem, outra questãozinha de prova, ó. A concessão de prazo comum a litisconsortes penais para alegações finais, quando um deles figura como delator, configura um obstáculo ao exercício do direito de defesa. E aí segue aqui o julgamento, né? Somente se a delação, cadê aqui? Aí vem aqui algumas questões dos votos divergentes, e o julgamento foi suspenso para a fixação da tese em assentada posterior. Estou de volta. Eu quero aqui acrescentar algumas ponderações com vocês em torno desse entendimento firmado pelo Supremo, para nos levar a meditar e até, eventualmente, gente, enfrentar questionamentos que possam ser feitos em concursos públicos, em provas discursivas e até em provas orais. A depender do concurso público que você vai enfrentar, você pode ser confrontado num debate oral, numa questão discursiva, sobre alguns pontos em torno do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E aí não basta você saber qual é o resultado. Tem que ter uma leitura crítica, porque esse é um tema
que tem gerado muitas divergências. Preste atenção. Primeiro, o entendimento está fechado. Qual é o entendimento? Que o corréu delatado tem direito de apresentar alegações finais após o corréu delator, que não se deve estabelecer prazo comum para as alegações finais dos réus quando você tem um réu delator e outro réu delatado. Ponto. Esse é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal firmou, que você gera um prejuízo para o direito de defesa. Agora vamos trazer aqui algumas outras ponderações, inclusive passando por pontos que foram trazidos pelos votos vencidos. E preste atenção, não há, dentro do nosso direito positivo, uma regra expressa no sentido de que haveria a fixação de prazo distinto para alegações finais quando você tem a delação premiada. Se você procurar um artigo no Código de Processo Penal, na legislação penal esparsa, estabelecendo, na hipótese de delação premiada, primeiro apresenta-se a alegação final do delator e depois do delatado, não existe esse artigo de lei. Ponto. O Supremo fez uma construção principiológica. Ele extraiu do princípio da ampla defesa, contraditória e ampla defesa, essa ideia. E aí já vem uma crítica que tem sido feita no debate sobre o tema. O Supremo estaria, em verdade, legislando, extraindo do princípio algo que não está expressamente reconhecido no ordenamento jurídico. E aqui a gente volta a um ponto que é muito discutido no direito constitucional principiológico, essa era do neoconstitucionalismo, que nós vivenciamos, né? A teoria dos princípios, ela termina servindo como uma espécie de guarda-chuva para todo e qualquer tipo de construção que se queira fazer. Né? A ideia de que eu precisaria das regras densificando o conteúdo do princípio, externando o que está no princípio, ela vem sendo cada vez mais mitigada a partir da ideia de que, olha, eu tenho esse entendimento, eu construo e eu fundamento em princípios. E, particularmente, respeitando a decisão do Supremo, quem sou eu para questionar? Mas me parece que talvez fosse até o caso de construir nesse sentido de que, olha, é mais interessante ao direito de defesa que o delatado fale por último, mas a partir de uma construção legislativa, que fosse o caso de repente, ao encaminhar um projeto de lei e definir isso a partir de agora, mas não há no ordenamento jurídico positivo nenhuma norma nesse sentido, e aí realmente é uma construção principiológica de que o direito à ampla defesa assegura o direito do delatado falar após o delator. Então, não existe essa regra, esse é um ponto que você tem que absorver, e aí é meditar se está ou não o Supremo atuando como um legislador positivo. Um outro ponto para a gente meditar. Gente, o delator, ele se tornou assistente de acusação. O réu delatado está sendo acusado por quem? Pelo Ministério Público. A delação premiada não transforma o delator em assistente de acusação. Ela, em verdade, apenas uma fonte de prova. E cuja substancialidade no âmbito do processo penal é relativizada. O fato de alguém delatar o outro não quer dizer que aquilo que ele está trazendo é uma prova absoluta. Então, quer dizer, se o Mévio pega e diz que o Tício efetivamente praticou o crime, o juiz vai condenar com base no que o Mévio falou? Não, é apenas mais um elemento de prova. Não me parece, inclusive, e é claro que teria que ser avaliado cada caso concreto, a leitura do que consta no processo, mas não me parece que um delator, nas suas alegações finais, venha acusar o delatado e pedir a condenação. Vamos lá, o Mévio, ele, na sua atuação processual, ele faz uma delação premiada, na qual traz elementos que indicam que Tício está envolvido na conduta criminal. E aí abre o prazo para alegações finais, e Mévio vai lá nas alegações finais pedir que Tício seja condenado? Olha, em minhas alegações finais, eu quero aqui pedir que seja condenado o corréu. Não.
o delator ele não é assistente de acusação. Ele traz um elemento de prova. E aí, vamos ampliar aqui a meditação. Esse elemento de prova, me parece que deve ser valorado como todo e qualquer outro elemento de prova que consta dos autos. Se, em sua defesa, o delator junta algum documento, juntou um contrato, e esse contrato evidencia que o corréu está envolvido na conduta criminosa. Repare, não é que ele firmou um acordo de delação premiada para falar. Na sua defesa, ele trouxe um contrato, e esse contrato evidencia que o corréu está envolvido na conduta criminosa. É uma fonte de prova. Então, quer dizer que o corréu agora vai se... Eu confesso a vocês que eu tenho uma certa dificuldade em equiparar o corréu, delator, em assistente de acusação. Ele não se transforma em assistente de acusação. E o que é que eu vou extrair daqui para a gente meditar? Se o delatado se defende da acusação do Ministério Público, por que que ele teria que ter um prazo de alegações finais posterior ao do corréu? E aqui, gente, para vocês compreenderem, eu não estou ainda fechando o entendimento próprio. Eu estou trazendo meditações para vocês em torno de todo o debate que tem sido instaurado e que vocês podem vir a ser questionados. O delatado, ele se defende da acusação. O Ministério Público, nas suas alegações finais, ele certamente vai discorrer e valorar o teor da delação. É o Ministério Público que vai nas alegações finais, por exemplo, dizer, olha, inclusive, na delação premiada que foi feita, se evidencia que o Tício praticou o crime. E o Tício, ele vai falar depois dessa acusação, ele vai falar depois do Ministério Público. Repare, o corréu delator não vai lhe acusar. Quem vai lhe acusar é o Ministério Público a partir do que está na delação. E ele está tendo a oportunidade de se manifestar após isso, porque ele vai falar depois do Ministério Público. Então, eu tenho uma certa dificuldade de compreender essa ideia de que o réu ele passa a ostentar essa posição e, por isso, se eu não der ao delatado o direito de falar depois dele, ele não estaria tendo a oportunidade de se defender da acusação. Porque quem vai acusar é o MP. E ele vai falar depois do MP, percebe? E aí, um outro ponto. Não há dúvida de que tem que ser dado ao delatado o direito de se manifestar sobre tudo que lhe é imputado. Tudo que lhe seja desfavorável, ele tem que ter o direito de se manifestar. Se não houver esta possibilidade, certamente haverá uma violação ao contraditório. Ponto. Da maneira como é extraída do sistema jurídico até essa decisão do Supremo, ele se manifesta nas alegações finais. Talvez fosse o caso de, havendo uma delação premiada, gerar um incidente processual. Olha, houve uma delação premiada. Vamos fazer o seguinte? Dá uma paradazinha aqui na instrução processual. Olha, o Tício foi mencionado na delação. Abra o prazo para que nessa etapa do processo ele se manifeste e impugne. Antes da gente chegar na etapa das alegações finais, talvez fosse o caso de a gente então gerar uma espécie de incidente. Olha, houve uma delação lhe imputando algumas condutas. Estou lhe dando o direito de se manifestar agora. Talvez fosse nesse sentido. E não de eu abrir prazos sucessivos, porque eu insisto com vocês. Ambos são réus, delator e delatado são réus. Delator e delatado se defendem da acusação do Ministério Público. E avançando um pouco mais, chegando a uma questão que é essencial no âmbito do processo penal, em torno das nulidades, é preciso recordar de que não há pronúncia de nulidade sem comprovação de prejuízo. É até conhecido, né, sobre uma expressão estrangeira, par de nullité sans griffe ou sans grief, né? Não há pronúncia da nulidade sem a demonstração de prejuízo. O fato de o réu delatado não falar por último gera prejuízo, o que o tribunal entendeu é que gera, você tem um prejuízo aí, por assim dizer, presumido e absoluto. Alguns votos vencidos entenderam que não houve prejuízo no caso concreto, porque ele teve o direito de se manifestar, e aí me parece que talvez fosse o caso, gente, não de gerar uma presunção absoluta. Quer dizer que se ele não falou por último, o prejuízo é presumido,
o que é que ele ia trazer de diferente se ele falasse por último? Aí eu acho que seria o caso de, em cada caso concreto, verificar. Primeiro, se o réu delatado está arguindo essa nulidade. E segundo, demonstrando o prejuízo que ele teve em não falar após as alegações finais do delator. Imagine que nas alegações finais do delator, o delator não menciona absolutamente nada contra o delatado. O delator nem se pronuncia sobre a figura do delatado. Qual é o prejuízo que o delatado tem em não falar depois do delator? Não teria que ser feita análise a cada caso? Mas, da maneira como o Supremo decidiu, o prejuízo é presumido. O delatado não falar depois do delator gera um prejuízo ao direito de defesa e, portanto, é um caso de nulidade, ok? Não tenho dúvida que esse é um dos mais importantes julgamentos no ano de 2019 e ainda falta decidir. O Supremo vai enfrentar esse tema e quando vier o informativo eu vou comentar com vocês a questão da tese que vai ser firmada e da aplicação da tese. O Supremo vai entender que há esse prejuízo absoluto em todos os casos e, portanto, todos os processos em que houve delação e que não houve um prazo distinto são nulos. E aí isso tem uma repercussão muito grande, porque há inúmeros processos penais em que você vai ter a aplicação dessa tese. Aí vamos aguardar para ver o posteriormente como é que vai ser decidido, ok? Vamos na tela, vamos continuar no informativo, gente? Olhem só. O plenário iniciou julgamento de ação de inconstitucionalidade contra dispositivo das resoluções tais do Tribunal Superior Eleitoral, que ao regulamentarem a lei dos partidos políticos, estabelecem a sanção de suspensão automática do registro ou anotação de órgão partidário estadual ou municipal por falta de prestação. O ministro Gilmar Mendes, ele afastou qualquer interpretação que permita a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que a penalidade somente possa incidir após a decisão com trânsito em julgado, decorrente do procedimento específico de suspensão de registro, nos termos do artigo 28 da Lei dos Partidos Políticos. Entendeu que as normas impugnadas, ao determinarem a suspensão do registro ou anotação do partido, como consequência imediata do julgamento das contas, violam o devido processo legal. Estou de volta com vocês e eu quero pontuar algumas coisas aqui com vocês em torno desse julgamento que está em andamento. Primeiro, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. E nós temos diversos casos de resoluções do TSE sendo impugnadas por meio da ação direta de inconstitucionalidade. E para que vocês compreendam, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem competência, o Código Eleitoral estabelece, para editar resoluções regulamentando a aplicação da legislação eleitoral. E aí você pergunta, professor, mas ato de natureza regulamentar vai ser objeto de ADIM para que a gente possa compreender. O TSE, ele exerce uma atividade de feição regulamentar. Ele não pode extrapolar os limites da legislação eleitoral. Inclusive, a lei das eleições expressamente estabelece que o TSE, ao editar as suas resoluções, não pode transbordar os limites da lei, não pode criar restrição não prevista em lei, inovar a situação jurídica. E quando você tem essas ADIMs impugnando as resoluções do TSE, a gente está principalmente analisando se o TSE se ateve aos limites da sua função regulamentar ou ele transbordou. E ele criou algo não previsto na lei. Se ele excedeu a sua função regulamentar e exerceu função legislativa. Então, nesse ponto, violou o princípio da legalidade. Ele deixou de ter uma feição regulamentar para ter uma função legislativa, e aí cabe a ação direta de inconstitucionalidade, exatamente porque eu estou arguindo que naquilo que excede o limite da lei, não é mais um ato regulamentar, é um ato autônomo,
e, portanto, é inconstitucional porque não é dado ao TSE, na sua atividade regulamentar, transbordar os limites da lei. E entrando um pouco na questão de fundo, a legislação partidária estabelece que o partido político que não efetuar a sua prestação de contas, ele vai ser sancionado, ele vai deixar de receber as cotas do fundo partidário. Se a não prestação de contas não for feita em âmbito, por assim dizer, nacional, é um dos casos de cancelamento do partido. E aqui, no caso, a gente está discutindo uma atuação do diretório partidário local, estadual, municipal. E eu aproveito para registrar para vocês, no âmbito do direito partidário, quanto à responsabilidade pelos atos, vigora a ideia de personificação da punição à esfera partidária. Se o diretório municipal pratica uma irregularidade, a punição não pode alcançar o partido em âmbito nacional, mas apenas na esfera municipal. Se o diretório estadual pratica uma irregularidade, eu não posso atingir o partido em âmbito nacional. Eu vou atingir o partido no âmbito regional. É a ideia de quê? De personificação da punição na esfera partidária responsável pela irregularidade. Isso vigora no âmbito do direito partidário. E no caso específico aqui, vamos voltar na tela, eu creio, me arrisco a dizer que o tribunal vai seguir essa linha do ministro Gilmar Mendes, que você não pode aplicar uma punição ao partido antes de que você tenha realmente o trânsito da decisão punitiva. Se o partido não efetua a prestação de contas, somente quando transitar em julgado a decisão desse processo, é que você pode ter a punição de suspender o repasse de verbas, de, no caso do diretório local, você suspender o funcionamento, do diretório local. Não caberia antecipar isso antes da conclusão do procedimento. Então, eu imagino que vai prevalecer essa tese do ministro Gilmar. Vamos avançar. Nesse próximo julgamento aqui, o plenário, por maioria, julgou procedente pedidos formulados em ações diretas para declarar a inconstitucionalidade da resolução tal do Senado Federal que autorizou estados, DF e municípios a transferirem a cobrança de suas dívidas ativas por meio de endossos, mandatos à instituição financeira. Estou de volta. E aqui eu não vou nem adentrar na questão do mérito, mas destacar para vocês que as resoluções do Senado Federal, assim como as resoluções da Câmara, podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. É importante lembrar que as competências privativas da Câmara 51 e do Senado 52 se materializam em resoluções das casas parlamentares. E essas resoluções são extraídas diretamente da Constituição, são atos normativos autônomos, que podem ser objeto de ADIM. Joga na tela, e aí o Supremo entendeu no mérito que a resolução atuou fora dos limites da capacidade normativa cometida ao Senado Federal. O 52.7 atribui ao Senado a competência para dispor sobre limites globais e condições para operação de crédito externo e interno, e se entendeu que a resolução extrapolou esses limites, por isso se declarou a inconstitucionalidade. Próximo julgado, controle de serviços jurídicos da administração pública estadual indireta. O plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta, que impugnou a lei complementar tal de Santa Catarina, que confere à Procuradoria-Geral do Estado competência para controlar os serviços jurídicos de entidades da administração estadual indireta, inclusive a representação judicial, com a possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais de empresas públicas e sociedades de economia mista. O tribunal entendeu que seria inconstitucional a expressão sociedade de economia mista, empresa pública estadual. Entendeu que isso viola o artigo 132 da Constituição, que confere às procuradorias estaduais a atribuição para atividade de consultoria jurídica e representação judicial dos estados, aqui é o grande ponto, mas apenas relativamente
administração pública direta, autárquica e fundacional. Estou de volta, percebam. O Supremo entendeu que submeter a representação jurídica das empresas estatais, né, sociedade de economia mista, empresas públicas estaduais, a atuação da Procuradoria-Geral do Estado estaria violando o modelo que está na Constituição. A Constituição, no artigo 132, vamos na tela com a Constituição aqui, ó, tem assim, ó, aqui é o 132. Os procuradores do Estado e do DF organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de prova de títulos, com participação do OAB em todas as fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O que é que o Supremo disse? Isso se restringe, à atuação em favor da administração pública direta, autárquica e fundacional, não abrangendo sociedade de economia mista nem empresa pública estadual. E é bem interessante a interpretação. A lei criou a ingerência indevida do governador na administração das empresas públicas e sociedade de economia mista, que são pessoas de direito privado, e isso impede a defesa das entidades, não é? No eventual litígio, por exemplo, entre uma sociedade de economia mista e a administração pública direta, o governador poderia determinar a avocação do processo e defender o seu próprio interesse. Haveria, portanto, partes conflituosas no mesmo litígio com o mesmo advogado. Estou de volta, então, para a gente fixar aqui o entendimento, o Supremo concluiu que a representação judicial dos estados e do DF por parte da Procuradoria-Geral do Estado abrange apenas a administração pública direta, os órgãos, autárquica e fundacional, não compreendendo a representação das empresas públicas e da sociedade de economia mista, as chamadas empresas estatais, ok? Vamos voltar na tela com o informativo, vamos seguir no informativo. Próximo caso aqui, competência legislativa e denominação de próprios, vias e logradouros públicos, alterações. O plenário deu provimento a um recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade do artigo tal da Lei Orgânica do município de Sorocaba, conferindo-lhe a interpretação conforme, no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os poderes executivos, por decreto, e legislativo, por lei formal, para o exercício da competência destinada à denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições. Estou de volta com vocês e para a gente compreender. A gente tem aí uma discussão sobre a competência, e para simplificar, para dar nome às ruas. É extremamente comum pelo Brasil afora, quando a gente vai nos municípios, a gente verificar a Câmara de Vereadores atribuindo nome a uma determinada rua, o prefeito atribuindo nome a uma determinada rua. Vamos jogar na tela. Na lei orgânica tinha assim: cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre as matérias do município, especialmente denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações. Estou de volta. E a discussão é, atribuir à Câmara essa competência não usurpa a atribuição do Poder Executivo? Porque cabe a ele fazer a administração da cidade. E o Supremo deu uma interpretação conforme, no sentido de que haveria uma coabitação, né? De que deve ser interpretado no sentido de que deve ser preservada, né, a atribuição da Câmara em conjunto com o prefeito para atribuir nome às ruas, né? E eu quero destacar um aspecto muito interessante aqui da via processual. Vamos jogar na tela. Como assim deu provimento a um recurso extraordinário? Estou de volta, gente. Houve uma ADIM no Tribunal de Justiça. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, alegando que a lei orgânica do município violaria a Constituição do Estado. E da decisão nessa ADIM, um recurso extraordinário para o Supremo. Vamos voltar no informativo, está aqui.
Tratava-se de recurso extraordinário veiculado nos autos de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente no Tribunal de Justiça Estadual, que declarou a inconstitucionalidade do preceito. Preliminarmente, o colegiado reputou ser constitucional a questão debatida e reconheceu a repercussão geral da matéria. E aí observou ser comum, na maioria das municipalidades, a existência de previsão dúplice de o chefe do executivo mediante decreto e de as câmaras municipais mediante lei, né, ou até mesmo decreto legislativo, poderem estabelecer nomes de vias e logradouros públicos. E aí o tribunal, estou de volta, interpretou nesse sentido. Mas preste atenção, o ADIM no TJ e um recurso extraordinário para o Supremo. Eu quero te lembrar aqui o seguinte: o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, já tem tempo, desde o julgamento das reclamações 370 e 383, já tem muito tempo, não é? E a partir de uma tese firmada, capitaneada, se minha memória não estiver ruim, pelo então ministro Moreira Alves, firmou um entendimento de que, do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, na qual a gente alega que uma lei do Estado ou do município viola a Constituição do Estado, desse julgamento será cabível ao recurso extraordinário se você demonstrar que a decisão viola a Constituição Federal. Se você demonstra que a decisão do TJ viola a Constituição Federal, caberá o recurso extraordinário. Mas você vai perguntar, professor, como é que viola a Constituição Federal se eu estou analisando a constitucionalidade à luz da Constituição do Estado? Se eu estou alegando que a lei do município viola a Constituição do Estado, como é que viola a Constituição Federal? Isso pode ocorrer quando a discussão em torno da Constituição do Estado abrange uma norma que reproduz uma norma da Constituição Federal, que é de conteúdo obrigatório. Aquilo que na doutrina, a partir de Kelsen, se denomina norma de reprodução obrigatória. O que é a norma de reprodução obrigatória? É aquela norma da Constituição do Estado que reproduz uma norma da Constituição Federal, que se aplicaria no Estado ainda que ela não existisse na Constituição do Estado. É aquela norma que, a partir da Constituição Federal, se aplica diretamente para o Estado. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 37. Gente, se na Constituição do Estado não estiver uma cópia do artigo 5º, a gente deixa de ter no âmbito do Estado a incidência do artigo 5º? Claro que não. Se não tiver na Constituição do Estado o artigo 37 da Federal, a gente deixa de ter no Estado a incidência do 37 da Constituição Federal? Claro que não. Então, eu estou falando de dispositivos da Constituição Federal que se aplicam obrigatoriamente para os Estados, independente de terem ou não previsão na Constituição do Estado. Só que é comum que as constituições estaduais reproduzam. E a Kelsen denominou normas de reprodução obrigatória. Então, quando a discussão no TJ envolve um artigo da Constituição Estadual, que é de reprodução obrigatória de outro da Constituição Federal, a decisão indiretamente termina repercutindo no plano da Constituição Federal, e aí, da decisão, caberá o recurso extraordinário, ok? Vamos na tela, vamos seguir no informativo. Está aqui, ó, a primeira turma, em conclusão de julgamento, denegou um habeas corpus, no qual se pretendia a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para uma contravenção penal, e aqui a ação consistia em um ato libidinoso, beijo, lascivo, contra uma vítima de 5 anos de idade. Estou de volta. No mérito, eu não identifiquei aqui algo que devesse destacar para vocês, só me chama a atenção essa situação que é uma aberração humana, né? A gente está falando de um ato libidinoso contra uma vítima de 5 anos de idade, o que configura a prática até de pedofilia, né? Então, é uma aberração humana esse tipo de situação. Vamos na tela, vamos para o próximo julgamento. Eu também não destaquei aqui, está em andamento. O tribunal está discutindo a possibilidade, se cabe ou não aplicar a expulsão em relação ao estrangeiro que possui filho brasileiro. E aí é uma questão, gente, que vai passar pelo que está na legislação brasileira, né? É uma questão que vai passar pela legislação brasileira, e aí a lei de imigração prevê que não haverá expulsão quando expulsando tiver um filho brasileiro sob a sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva. Estou de volta. Quero apenas recordar para vocês
Não devemos confundir expulsão com extradição, com deportação, não. São coisas distintas. A expulsão é você mandar embora do país o estrangeiro que aqui se encontra em virtude da prática de um crime aqui no nosso território, né? Ele praticou uma das condutas previstas na lei como autorizativas da expulsão, a gente manda ele embora. Quando a gente trata de pegar um estrangeiro que está nesse território e mandar embora, porque ele praticou um crime lá num outro estado, e esse estado veio nos pedir que nos entregue, é extradição. Na extradição, você tem alguém respondendo por um crime lá fora. Na expulsão, é alguém que está respondendo por um ilícito aqui. Na deportação, a gente não vai ter necessariamente um crime, vai ter uma irregularidade administrativa. É o estrangeiro que está aqui com uma irregularidade administrativa. Por exemplo, ele está com uma situação que está vencido o seu visto, não renovou, não poderia estar aqui. Então, são institutos distintos. Extradição é uma coisa, expulsão é outra, deportação é outra. Vamos voltar no informativo? Aqui a primeira turma iniciou um julgamento no qual se discute, né, a aplicação da súmula vinculante 11, que é a súmula das algemas. E aqui é uma discussão porque no julgamento no tribunal do júri, o acusado ele permaneceu com as algemas e aí a defesa alega que houve um vício e o magistrado entendeu que deveria ser mantido com a algema, até por orientação da própria autoridade policial. Estou de volta com vocês, só para lembrar. A súmula vinculante 11, que consagra que só se deve utilizar algemas quando houver fundado receio de fuga ou de perigo, né, à integridade física do próprio algemado ou da autoridade ou de terceiros, né? E no caso específico, a defesa pediu que ele, no júri, não estivesse algemado, a magistrada entendeu que não deveria liberar as algemas, em virtude da comunicação feita pela autoridade policial, do alto grau de periculosidade da pessoa, que estava, inclusive, em um complexo penitenciário de segurança máxima, né? E aí, por isso, manteve a algema. E aí chegou no Supremo a discussão em torno de uma eventual nulidade, ok? Gente, informativo 954, essas eram as questões que eu queria trazer para vocês. Vamos lembrar que o Supremo concluiu o julgamento da questão em torno de se o réu delatado tem direito de falar após o réu delator, e ele firmou esse entendimento, né? Que no caso de corréus, quando há uma delação, o réu delatado tem direito de apresentar alegações finais depois do réu delator. Não se aplica a ideia de prazo comum para alegações de todos os réus. Primeiro fala o MP, depois o réu delator e, por último, o réu delatado. Nós vimos também que resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, resoluções do Senado Federal podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Nós vimos que, no âmbito de Procuradoria do Estado, quando a Constituição atribui à Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial, a orientação jurídica do Estado, isso deve ser entendido como abrangendo a administração direta, a autarquia, a fundação, mas não as empresas estatais, não as empresas estatais, ok? Queridos, chegado o momento aqui de finalizar, eu queria agradecer vocês que dedicaram tempo para estar aqui me ouvindo comentar o informativo 954. Eu queria convidar todos aqueles que estão aqui assistindo, que ainda não estão inscritos no meu canal, a se inscreverem. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino para receber as notificações. Queria convidar aqueles que chegaram hoje, nesse encontro, assistir às aulas anteriores. Vamos colocar de novo na tela o meu site, que é o rafaelbarreto.com.br. Vai lá, gente, ó. Você vai chegar no menu, vai ter assim, informativo do STF. Pega as aulas anteriores de 2019, pega a retrospectiva de 2018, pega a retrospectiva de 2017. Não deixa de assistir para se manter extremamente atualizado. Queria convidar todos vocês a já colocarem aí na agenda o nosso encontro da semana que vem, para comentar o informativo 955. Assim que o Supremo divulgar o 955, eu pego o informativo, vou estudar o informativo, vou preparar a aula, e aí vou disponibilizar para vocês, e a gente vai ter esse encontro na semana que vem. E aí eu queria, finalmente, pedir a todos vocês que aqui estão,
que compartilhassem o Vida, ou compartilhassem um projeto com todos que vocês conhecem que estudam direito constitucional e que precisam conhecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quem está aí se preparando para concurso público. Gente, de repente você chegou por agora no projeto, mas deixa eu lhe dizer, eu desenvolvo esse projeto desde 2007. Em 2007, eu criei pioneiramente no Brasil esse projeto de informativos. E eu rodei esse Brasil ministrando aulas de informativos. Precisei parar por um período, mas recentemente eu consegui retomar. E essas aulas de informativos ajudaram muita gente a evoluir e ajudou muita gente a passar em concurso público. Olha, eu fico muito feliz de saber que hoje, que eu consegui retomar o projeto, eu tenho ex-alunos meus concursados acompanhando de novo. Eu tenho semanalmente recebido mensagens lá no meu Instagram, que é o @professor Rafael Barreto, de ex-alunos meus lá de trás que hoje estão concursados, que atualmente são juízes, membros do Ministério Público, analistas de tribunal, e dizendo: professor, que bacana que você retomou o projeto, foi muito importante lá atrás na minha preparação para concurso público. Estou agora aqui já como magistrado, mas continuarei acompanhando. Então, da mesma forma que ao longo desses anos o projeto permitiu ajudar muita gente, eu espero que agora ele possa permitir muita gente também a avançar. E aí eu te peço que me ajude a ajudar. É muito simples. Basta que você compartilhe com todos os seus amigos que estão estudando o direito constitucional. O professor Rafael retomou esse projeto aqui, é um projeto bacana. Então, basta compartilhar que ele vai ter acesso e eu espero possa evoluir nos estudos, ok? Queridos, que Deus abençoe vocês. Espero voltar a encontrá-los na semana que vem. Que vocês tomem posse da graça de Deus. Não deixem a graça passar. Valeu!